Estamos nos aproximando da Semana do Meio Ambiente e, para isso, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari preparou uma programação super especial. E quem vai contar para a gente é o gestor da pasta, secretário Rodrigo Nogueira. Secretário, muito obrigado por estar nos recebendo aqui hoje. Eu que agradeço a vinda de vocês. É muito importante a parceria do Camaçari Notícias para divulgar as notícias de Camaçari, uma mídia tão respeitada aqui na cidade, né? Que é buscado pela população quando procura alguma informação. Então, muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, eu agradeço muito a visita de vocês e é isso. Vamos conversar um pouco sobre essa Semana do Meio Ambiente. Com certeza. Eu acho, secretário, que mais do que nunca é muito importante, sempre foi importante, mas agora mais do que nunca é muito importante falar sobre o meio ambiente, porque a gente está vendo aí os desastres climáticos que estão acontecendo, as enchentes, as queimadas. Então, falar de meio ambiente deixou de ser uma coisa superficial para ser uma coisa essencial na vida da gente, não é isso? Com certeza. Meio ambiente, eu brinco que não é o assunto da vez. É a necessidade da vez. Justamente. Não há como a gente falar sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, sem falar sobre preservação ambiental, sobre enfrentamento às emergências climáticas, sobre a arborização da cidade. Então é muito importante que a gente debata esses assuntos de forma séria, com a conscientização da população, com a participação da população. E foi nesse sentido que a gente construiu o projeto da Semana do Meio Ambiente, com a ideia de trazer a população para conectar-se com a natureza, de conectar essa população que às vezes está passiva a toda essa situação, transitando pela cidade no dia a dia por conta da correria do seu dia, sem observar a importância que tem a preservação ambiental ao seu redor. E é essa população que a gente quer trazer para dentro da Semana do Meio Ambiente, é esse tipo de conscientização que a gente quer fazer, e por isso que o tema é Conectados com o Meio Ambiente. Então, é nesse sentido que a gente construiu esse projeto tão bonito. Pronto. Então, conta pra gente como é que vai ser essa programação que a CEDU preparou. Bom, é uma programação extensa, como já disse, é uma Semana do Meio Ambiente, então a gente tem uma semana inteira de programações. A gente já divulgou a programação macro, né, a programação geral, mas a gente ainda vai ter muitos eventos paralelos acontecendo à Semana do Meio Ambiente. A programação não se esgota no que já foi divulgado. Tem muita coisa boa para ser anunciada ainda, então fiquem atentos. Aí vamos até mandar para o Camaçari Notícias em primeira mão quando surgirem a possibilidade de divulgação. A gente já sabe, alguns a gente não pode falar ainda, mas vai ter muita coisa. Mas a gente inaugura a Semana do Meio Ambiente no dia 2 de junho, que é a segunda-feira, com um plantio de árvores, e vai ser um plantio simultâneo. Vai ser plantada árvores ao mesmo tempo em todas as escolas municipais e creches comunitárias de Camaçari, formando um total de 128 unidades. Então plantaremos em todas elas ao mesmo tempo, às 9 da manhã do dia 2 de junho. E isso vai ser uma atividade muito importante. Junto com isso, nós plantaremos mais de 500 mudas na região da nascente do rio Capivara, com o objetivo de preservar esse rio tão importante que nasce e deságua em Camaçari. Então, no sentido de reflorestar essa região de nascente, a gente pretende fazer esse plantio de mais de 500 mudas nessa localização, e algumas outras instituições nos procuraram para participar junto com a gente desse plantio. Então, por exemplo, na Igreja São José do Operário, que fica ali na região do Bairro Novo, vai haver plantio de mudas, e em outros lugares significativos da cidade também terão plantios de mudas, com o nosso objetivo de passar de 700 mudas só na abertura da Semana do Meio Ambiente. Então nós faremos essa abertura e isso inicia um ciclo enorme que vai ter de palestras, workshops, seminários, enfim. Durante a semana inteira nós teremos diversas programações relacionadas à pauta ambiental, relacionadas à ecologia, à preservação ambiental. E dentro desses debates nós teremos visitas a lugares importantes como a Agrovila do Pinhão Manso, como a região do Manguezal em Barra de Jacuípe, como o Parque das Dunas na região de Abrantes. Enfim, nós teremos diversas programações nos lugares estratégicos e específicos da cidade. E no sábado nós teremos um dia muito importante para a chamada conscientização para a causa animal, entendendo que faz parte do meio ambiente, que faz parte da natureza, cuidar dos animais, cuidar dos pets. Isso é muito importante para a garantia de saúde da gente e para a garantia de bons tratos a esses animais. Então, durante esses dias, nós teremos palestras sobre conscientização de adoção responsável, conscientização contra os maus tratos a animais, contra o abandono. E também, junto com isso, nós teremos um mutirão de vacinação contra a raiva, nós teremos um mutirão de vermifugação. A Secretaria de Saúde vai estar colada com a gente, inclusive parabenizar a iniciativa da Secretária de Saúde, Rosane,
que trouxe diversos pontos específicos para ajudar a gente nessa questão da causa animal, e também a coordenadora de proteção animal do município, Ara Brasil, que tem sido uma parceiraça assim, da gente na organização da programação, na organização do evento. E junto com isso faremos uma caminhada, né, uma caminhada de conscientização com os seus pets ali no horto, e também uma feirinha de adoção, objetivando a adoção responsável de cães e gatos aqui no município de Camaçari. Teremos vários participantes, sorteio de brindes nesse momento. Todo mundo que adotar um animalzinho vai ter acesso a alguns brindes específicos quanto a essa adoção. Alguns veterinários da cidade vão estar lá para dar todo o suporte da estrutura. Vai ser uma estrutura muito legal. E no domingo a gente encerra a Semana do Meio Ambiente com 2 atividades muito boas. A primeira é a nossa corrida ecoativa, que o objetivo da corrida é conscientizar a população para a preservação do meio ambiente, para as questões ambientais, e que já é um sucesso. Eu não imaginava a quantidade de gente que tem interessado em corrida aqui em Camaçari. As inscrições esgotaram muito rápido, mas se eu tivesse 20 mil inscrições, as 20 mil se esgotariam rapidamente. Mas a gente teve o nosso objetivo de fazer uma corrida boa, estruturada, com um percurso muito gostoso. Então a gente conseguiu esgotar rapidamente a corrida. A gente está tentando trabalhar para conseguir incluir ainda mais vagas, mas ainda não temos essa resposta. É custoso, na verdade, para que a gente consiga fazer uma corrida que é gratuita, né? O que você vai entregar para participar é uma doação para instituições de caridade, que é 1 quilo de alimento, que é o leite em pó, para que a gente possa fazer essa doação, mas o custo é muito alto para a gente fazer uma corrida dessa. Então a gente não consegue fazer com 20 mil inscrições, com 30 mil inscrições. Quem sabe um dia a gente não faz uma corrida com a quantidade de gente da São Silvestre em Camaçari, né? Imagina. Mas enfim, a gente faz essa corrida e depois da corrida a gente finaliza com a Ecovila Junina. Lá no Horto, que é uma vila junina que traz todos os expositores que a gente já traz na feirinha do Horto, mas com a temática junina, com um forrozinho, com comidas típicas, encerrando essa programação extensa de Semana do Meio Ambiente. Então é nesse sentido que a gente está divulgando, trabalhando muito, e a partir da semana que vem, segunda-feira, conto com a participação de toda a cidade nas nossas programações. Com certeza, eu acho que muita gente vai ficar interessada em participar de todas essas atividades. E quem quiser participar, secretário, o que é que tem que fazer? Pronto. Uma parte das atividades vão ter inscrições externas, né, ou já tiveram, como a corrida, e outras atividades a inscrição é na hora, a caminhada, a feirinha de adoção, é só você ir até o horto e participar desses espaços. As oficinas, algumas terão inscrição prévia, mas a grande maioria você pode ir lá e só participar da oficina, vai ser de portões abertos. É óbvio que se extrapolar a capacidade do horto, a gente vai ter que limitar o acesso, então eu recomendo que cheguem cedo para garantir as suas vagas nessas oficinas. Então a participação é gratuita em todas as atividades e aberta para que a população possa se inscrever. Maravilha. Outra coisa que eu queria falar com o senhor, secretário, a gente está falando de meio ambiente e também a gente tem que falar sobre poluição sonora, porque tem tudo a ver. A SEDU está com uma operação aí pelas ruas, pelos bairros da cidade, que é a Operação Paz e Ordem. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente como é que está acontecendo, quais são as ações dessa operação. Bom, excelente pergunta. A gente tem trabalhado muito na Operação Paz e Ordem, né? A poluição sonora a gente normalmente entende como uma coisa só, mas na verdade ela se subdivide em algumas esferas, e o prefeito, de forma muito acertada, convocou a gente, me orientou que fizesse uma reunião com todos os interessados, e nós fizemos essa reunião, chamamos a STT, chamamos o comando dos batalhões da Polícia Militar, junto com a SEDU, sentamos, definimos qual era a responsabilidade de cada um, né? A responsabilidade da SEDU, em tese, se limita apenas aos eventos licenciados pela SEDU, as casas de shows. Mas aí vem a STT com a questão dos paredões, com a questão da sonorização por carros, vem a Polícia Militar com a questão da poluição sonora doméstica, residencial. Então a gente falou, não adianta a gente estar deixando de enfrentar o problema, porque não se limita à nossa responsabilidade. Vamos reunir todos os atores que combatem todos os setores de poluição sonora, chamamos eles aqui na sala de reuniões daqui da SEDU, fizemos uma carta compromisso em que todos eles assinaram e iniciamos a operação. A operação tem sido muito bem recebida pela cidade. A gente já tem 3 finais de semana seguidos, rodando com a operação de forma intensificada, demonstrando para a cidade que quem fizer poluição sonora vai ser punido, vai ser reprimido por essa situação específica.
E tem sido aplicadas multas de trânsito, tem sido aplicadas multas relacionadas à poluição sonora, tem sido realizadas apreensões. Isso é muito importante. A população precisa descansar de forma segura, Claro. e precisa se divertir, obviamente, nos limites do que é razoável, do que é possível. O problema não é você ouvir um som é gostoso, é bom. O problema é você perturbar a sua vizinhança, perturbar aquela pessoa que está naquela região que você está vivendo e que quer o seu momento de paz, de sossego. Então, o objetivo da Operação Paz e Ordem é coibir a poluição sonora, né? Fazer com que a cidade seja gostosa para se viver, com que os bairros fiquem bons para se viver, e a gente tem alcançado um resultado muito positivo nesse sentido. Nesse final de semana nós faremos novamente a operação com ainda mais força, com ainda mais intensidade. Então quem estiver pensando em ligar seu paredão na rua, pense duas vezes, porque a gente vai chegar lá e vai realizar a notificação, a apreensão e a multa, se estiver passando dos limites, obviamente. Perfeito. Secretário, agora eu queria que o senhor terminasse convidando as pessoas a participarem da Semana do Meio Ambiente. Ah, com certeza. Faço isso com o maior prazer, porque eu vou estar lá todos os dias, não só por ser secretário, mas porque eu estou empolgadíssimo com essa Semana do Meio Ambiente. Então, quero convocar todos vocês aí de casa para que participem da Semana do Meio Ambiente, vivam esse momento, essa semana que vai ser de atividades intensas em diversos lugares da cidade. Sigam as nossas páginas na rede social, tanto da SEDU Camaçari, quanto do Horto Florestal de Camaçari, porque lá a gente vai divulgar toda a programação. Então fique atento, participe, porque vai ser uma semana espetacular. Conto com a presença de vocês. É isso aí. Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari, Rodrigo Nogueira. Muito obrigada. Eu que agradeço.